Em cada fase da civilização, a humanidade precisa equilibrar três fatores para garantir a sua sobrevivência: o crescimento demográfico, a forma de comunicação entre as pessoas e a forma de se tomar decisões nas lideranças. A nossa civilização cresceu exponencialmente nos últimos 200 anos, de 1 para 7 bilhões de pessoas. Nesse contexto, a internet e as outras tecnologias digitais vieram para solucionar o nosso modelo de sobrevivência. Oi, pessoal, Sérgio Hart, da Cena Digital, em mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai falar com o professor Carlos Nepomuceno, professor do Laboratório de Centro de Referência em Inteligência Empresarial da COP UFRJ e da PUC do Rio Grande do Sul. O Carlos é graduado em jornalismo, com mestrado e doutorado em ciência da computação na UFRJ e na UF. Ele escreve, ministra aulas e palestras, além de pesquisar sobre a era digital há mais de 40 anos. Hoje, o Carlos é curador, professor e pesquisador da Bimodais, uma escola de futurismo competitivo que desenvolve há mais de 4 anos a atividade. Nepo, muito prazer em ter você aqui conosco. Eu queria já começar te provocando com uma primeira pergunta. No teu primeiro livro, Administração 3.0, você traz alguns conceitos super diferentes, né? E eu queria te perguntar o seguinte: qual é o verdadeiro impacto, né, da tecnologia nas mudanças que ocorrem na sociedade? Primeiro é o seguinte, o livro esse, Administração 3.0, na verdade, esse é o meu terceiro livro. A gente está publicando o quarto agora, esse ano, Civilização 2.0. Mas eu poderia dizer que é o terceiro. Fiz o Conhecimento em Rede, depois o Gestão 3.0 e o Administração 3.0. Tudo é uma melhoria, é o mesmo livro, a mesma estrutura, cenário e metodologia melhorado. Tecnologia, ela é neutra, etc. O que eu acho que acontece é o seguinte: a gente está tendo uma crise de compreensão do cenário, porque a ciência social 1.0, que a gente está trabalhando dessa maneira, ela não entende, e todas as vertentes, seja ela qual for, mais centralizada, menos centralizada, mais para cá, menos para lá, todas elas não tinham noção do papel das tecnologias na sociedade, e em especial das mídias, né? De maneira geral, as pessoas falam assim: cada um usa a tecnologia do jeito que quiser, a tecnologia é uma coisa neutra, etc. Quem vai quebrar com isso? Quem que é o pensador que começa toda essa mudança na ciência social 1.0? Marshall McLuhan, que é um canadense dali da década de 60, 70, 80, e o McLuhan, ele vai dizer o seguinte: olha, o ser humano cria a tecnologia e a tecnologia recria o ser humano. E aí ele não fala essa expressão, mas a interpretação que nós fazemos aqui em relação a isso, que a gente estuda isso tudo, né, é que nós somos uma tecnoespécie. E nós somos, Sérgio, a única tecnoespécie do planeta. E a gente perde um pouco a noção, que eu brinco sempre o seguinte: no dia que descer um disco voador aqui com os alienígenas, eu vou ser o primeiro a sair correndo e abraçar, porque eu queria conhecer uma tecnoespécie que nem a nossa, que a gente não tem termos de comparação. E aí, como uma tecnoespécie, nós temos um tecnoplaneta. O tecnoplaneta cria um ambiente tecnológico que, no momento que nós introduzimos tecnologias, nós fazemos modificações na espécie. Não é uma ferramenta. A espécie está em processo progressivo, um espiral, que toda vez que vem uma nova tecnologia, nós temos uma nova etapa do ser humano, e dependendo da tecnologia, a gente tem mudanças mais profundas ou menos profundas. E os paradigmas da ciência social 1.0 não encaram desse jeito. E aí você vai dizer: a ciência social 1.0 é sociologia, filosofia? Negativo. A ciência social, ela é a base de todos os estudos humanos. E aí inclui economia, negócios, administração, direito, comunicação, tudo está em torno, educação. Ciência social
A ciência social é o guarda-chuva de todas as outras disciplinas. Então, nós estamos tendo uma crise e precisamos fazer uma revisão no guarda-chuva principal. Por quê? A tecnologia era vista como algo neutro e não é assim que a banda toca. É isso que a gente está aprendendo. E aí, então, a gente precisa fazer uma revisão profunda na maneira que a gente vê os sapiens. E aí, então, a partir daí, a gente começa o processo de revisão para poder começar a chegar nas metodologias. Eu me lembro... Aonde está uma das suas preferidas, que é a transformação digital. Aí, quer dizer, na extensão da nossa conversa, o que acontece? Quando eu comecei a estudar isso, e aí é bom dizer que eu estou trabalhando no mercado digital há 40 anos, eu fui repórter do primeiro jornal de informática, fui coordenador do primeiro provedor de acesso da internet comercial, o primeiro, criei a primeira empresa de consultoria internet no Brasil, em 1995. Então, eu tenho, e depois 400 ou 500 clientes, quer dizer, eu tenho uma bagagem, estou brincando de digital no mercado há muito tempo, então eu não sou aquele conceituador clássico que ficou no ar-condicionado da universidade, olhando de longe e dando palpitezinho. E eu resolvi tentar entender, quando eu comecei a dar aula em pós, meus alunos me perguntaram essa questão. O que está acontecendo? Eu só fui ficar confortável quando eu li o cidadão chamado Pierre Levy. Qual é a diferença do Pierre Levy para os outros conceituadores que estão aí tentando fazer o diagnóstico? Número 1, o Pierre Levy vai para a macrohistória. Ele vai fazer uma análise de milênios, porque a dimensão da mudança hoje é uma mudança que a gente tem que comparar os fenômenos recorrentes que aconteceram nos milênios. Então, esse é o primeiro fato. O Harari fez isso? Fez. Qual é a diferença do Levy para o Harari? O Harari até fala da revolução oral, mas ele não procura o padrão. O Harari é um conceituador percepcionista. Ele percebe coisas, mas não procura padrões. Até o Taleb tem uma frase dele que eu usei hoje no artigo, que o Taleb fala: o problema da gente é que a gente não pensa em leis, a gente pensa em fatos. Os caras dos fatos são os percepcionistas. Os caras das leis são os padronistas. E o Pierre Levy vem com padrão. Ele cria um xadrez, um novo xadrez, é um novo jogo. Que ele diz, olha, revolução oral mudou a civilização. Revolução escrita mudou a civilização. Revolução digital mudou a civilização. Aí ele vai mostrando as mudanças. Quando eu li o Pierre Levy, eu falei, cara, esse cara aqui vai ser meu padrinho. Porque esse cara me dá bases para eu entender o cenário. E aí eu saí dos americanos. Os americanos são muito pragmáticos, são muito vamos fazer, mas o momento agora, antes de qualquer coisa, é o seguinte, vamos entender. Claro que fazer é bom, mas se a gente puder, ao mesmo tempo que vai fazer, entender melhor, é muito melhor, porque gasta menos dinheiro. Não se aposta em coisas que não fazem sentido. Então aí o Pierre Levy vai para a macrohistória e faz, na sequência do McLuhan, que ele diz, mudou a mídia, mudou a civilização. E aí, quando você fala do container, você fala a gente pode falar do motor, do carro, de qualquer coisa, o que acontece? Existem tecnologias periféricas e existem tecnologias centrais. O cérebro trabalha com uma prótese. Qual é a prótese do cérebro? Mídia. A gente não consegue conhecer, cooperar, conversar, trocar, interagir. Qualquer coisa, nós usamos a comunicação. E a comunicação humana, ela é mediada por uma tecnologia que é a mídia. Então, no momento que eu troco a prótese do cérebro, você tem a maior mudança disruptiva dos sapiens. Nós não estamos trocando o jeito que a gente caminha de um lado para o outro, inventou o carro. O jeito que eu faço comércio, eu troco, criei um container. Não, eu estou fazendo uma mudança na prótese do cérebro. Como é que a gente estaria conversando aqui sem uma mídia? A própria mídia oral, que a gente pode dizer, não tem tecnologia, não, tem a palavra que foi inventada. E mais, quando a gente vai lá ver o passado, o desenvolvimento da fala precisou de mudanças nessa parte toda aqui para a gente poder falar. Então foi uma espécie de prótese biológica que a gente criou para poder fazer. Então, para entender o cenário, eu tenho que ir para a macrohistória. E para a gente poder ver melhor na macrohistória, eu tenho que
colocar a mídia como a tecnologia central. E a partir daí eu começo a entender o tamanho da mudança que a gente está chegando. E quando você fala em macrohistória, né, por que é tão importante a gente olhar a questão da macrohistória? É somente por causa da detecção de padrões ou você tem mais coisas importantes nessa macrohistória para a gente analisar? Não, porque olha só, porque é o seguinte, não é importante, ela não é importante em si. Se eu tenho uma pandemia, eu tenho que entender o cenário. A pandemia foi um fenômeno microhistórico. Aonde nós vivemos? Nós vivemos na hipermicrohistória. Qual filme que eu vou ver fim de semana com a minha namorada? Qual é a comida que eu vou fazer? Se eu vou fazer um passeio diferente, né? Então isso é a hipermicrohistória. A gente vive nesse ambiente hipermicrohistórico. Só que tem determinadas mudanças que acontecem que não são na hipermicrohistória. A pandemia foi um modelo. Foi um evento microhistórico que durou 3 anos, não é nem macro, microhistórico, que a gente precisou entender, se adaptar, porque tirou a gente daquele dia a dia ali. Se o fenômeno é macrohistórico, eu sou obrigado a entender a macrohistória para entender aquele fenômeno, não a macrohistória. Há 50 anos eu não tinha essa necessidade, porque não tinham fenômenos macrohistóricos. Tinha a guerra lá, microhistória, teve a Primeira Guerra, microhistória, a Segunda Guerra, microhistória. E aí são coisas que acontecem ali num ciclo de 10, 15. Então, agora, nós estamos vivendo uma mudança que a última revolução de mídia nesse perfil que a gente está vivendo, né, foi há 7.000 anos, com a chegada da escrita. Tivemos a escrita 2.0 em 1450, com a chegada da prensa. Então, são momentos muito particulares e raros, que é isso que o pessoal do Canadá percebeu, né? Que quando acontece, muda tudo. Se eu não entendo essa dimensão, eu não sou obrigado a entender a macrohistória. Agora o Nepo é um cara que gosta da macrohistória e todo mundo tem que entender a macrohistória porque o Nepo gosta. Não, não é isso que a gente está falando. Se o fenômeno é microhistórico, eu tenho que entender o contexto microhistórico. Se é hipermicrohistórico, está tendo um engarrafamento aqui na frente que vai passar o fim de semana todo. Beleza, é hipermicrohistórico. Agora, se eu tenho uma revolução de mídia, eu tenho que analisar essa revolução para entender os padrões. Sérgio, o problema que acontece é o seguinte, sem padrão, eu não consigo diagnosticar e prognosticar. E eu não consigo criar metodologias compatíveis. E a partir daí eu começo a tentar apostar. Eu acho isso, eu acho isso, eu acho isso, eu acho isso. E começo a tentar entender algo que eu tenho que olhar no alto da montanha, no sopé da montanha. Aí eu começo a fazer besteira, começo a gastar dinheiro sem necessidade. Então, a gente tem que entender o seguinte, quais são as grandes... Aí a gente vai ter que falar, e a gente pode desdobrar isso, né? A gente, quando vai fazer um estudo de um fenômeno de maneira mais científica, quais são os fatores? Qual é o fator causante? Qual é o fator detonante? Qual é o fator consequente? E qual é o fator atuante? O que eu tenho que fazer? Que aí a gente vai chegar na tal da transformação digital. Então, qual é o fator detonante? Nós aumentamos a população em 8 vezes. Tornamos o modelo da sociedade obsoleto. O macro modelo de cooperação que existe isso, se analisar a macrohistória, o macro modelo de cooperação ficou obsoleto, porque a gente aumentou muito a população. Qual é o fator detonante? Uma nova mídia. Essa nova mídia permite o início de uma nova civilização. Qual é o fator consequente? Estamos introduzindo na sociedade um novo macro modelo de cooperação. Nós nunca tivemos nada parecido com o Uber. Nunca tivemos nada parecido com o YouTube. Nunca tivemos nada parecido com o Bitcoin. Porque isto é resultado de um novo modelo, novo macro modelo de cooperação. E aí o que eu faço? Eu preciso criar novas organizações compatíveis com esse novo macro modelo, porque ele é mais sofisticado. Então, quando eu olho, e aí eu brinco sempre, né? Me mostre uma organização tradicional que dera o mercado digital. Uma só, não tem nenhuma. Todo mundo fala em transformação digital, que é melhorar a organização tradicional para o mesmo modelo. Um pouquinho mais sofisticado, um pouquinho mais descentralizado, um pouquinho mais inovador. Mas não é essa a competição. Não é organização tradicional contra organização tradicional. Aonde que o mercado está sendo derrubado? É o Uber versus cooperativa de táxi,
é o YouTube versus TV Globo, é o Mercado Livre, a Amazon, derrubando as empresas tradicionais de comércio, né? É o Bitcoin derrubando os bancos. Então, com isso, eu começo a ver um outro modelo de cooperação. E é isso que as pessoas não estão enxergando. Não dá para enxergar se a gente ficar olhando a microhistória ou a hipermicrohistória, os anos e as décadas. A gente tem que olhar os milênios. E é isso que eu acho que é o recado que o Pierre Levy passa, o que o McLuhan passa e que eu passei a adotar e que eu passo para os meus alunos. Eu achei muito bacana aquela comparação que você fez da sociedade dos mamíferos e das formigas. Eu queria que você falasse um pouco aí para o pessoal que está assistindo a gente. Então vamos lá, por isso que a gente está na civilização 2.0 e esse é o tema do meu novo livro. O Sapiens, por ser uma tecnoespécie, a gente tem um fenômeno macro-histórico que é a complexidade demográfica progressiva. Os nossos modelos de cooperação, os macromodelos de cooperação, que vem avançando no tempo, né? Surgimento dos impérios, das aldeias, depois dos impérios, depois das grandes religiões, depois de um processo de globalização, depois a passagem da monarquia para a república, do feudalismo para o sistema que eu chamo de cooperativismo smithiano, vulgo capitalismo. Tudo isso foram avanços na sociedade humana que nos permitiram chegar a 8 bilhões. Só que se você analisar tudo isso foi construído por causa das mídias existentes, oralidade escrita. Fica fácil para uma pessoa que trabalha numa organização tradicional entender o seguinte: como é que as decisões são tomadas? O gestor recebe um e-mail, um memorando escrito, ou faz uma reunião, pode ser com um grupo, pode ser com uma pessoa só, toma uma decisão. O que ele faz? Faz um memorando, faz um e-mail, ou toma a decisão dizendo, é assim que agora a coisa vai ser. Tudo é oralidade escrita. Ok? Funcionou? Maravilha. Isso é gestão. Gestão baseada no ambiente sonoro escrito. Quando a gente introduz o digital, o que a gente começa a ver? Não sou eu que estou falando, eu estou vendo. Eu começo a ver o Waze. O Waze não tem gerente, não tem gestor. Aí o Waze começa assim, todo mundo baixa o aplicativo, todo mundo está usando, e eu começo a saber dos engarrafamentos, e ele começa a me dar dicas de como é que as coisas têm que ir. Aí você olha aquilo e fala assim, pô, que coisa interessante, que coisa diferente. Quem que costuma fazer esse tipo de coisa na natureza? As formigas. Por quê? As formigas é uma espécie super populosa que saiu do modelo de comunicação dos mamíferos. As formigas não têm líder alfa. Naquele livro Emergência, do Steve Johnson, ele fala, inclusive, uma frase dele que é famosa, que diz: quem disse que o formigueiro tem rainha foi o Sapiens. Porque o formigueiro não tem rainha. A rainha no formigueiro é uma curadora, ela faz algoritmos. As formigas trabalham com curtições de caminho, dão estrelinha para os caminhos. E aí todo mundo decide se tem comida ou não. Economiza energia, porque no início do caminho, uma formiga já curtiu. As outras não vão se não tiver curtição. E é isso que é a saída que nós estamos encontrando para lidar com a complexidade. Aí você vai falar ali, pô, tá inventando. Beleza, vamos lá. YouTube é formiga. Waze é formiga. Airbnb é formiga. Amazon é formiga. Estante virtual é formiga. Né? Por quê? Porque eu dou as estrelinhas para o cara do Uber, eu dou as estrelinhas para o cara do Mercado Livre, e aquilo cria uma referência para não entrar em roubada. Para eu deixar minha filha pegar o Uber. Para eu poder alugar um apartamento para um desconhecido. Nunca aconteceu isso, cara. Como é que eu vou abrir minha casa para um cara que eu nunca vi? Eu preciso de um corretor de imóveis. Gestão. Com Airbnb, corretor de imóvel. Um beijo, querido. Tu tá atrapalhando. Um beijo. Entendeu? E é assim que nós estamos mudando. Matando os antigos intermediários, criando novos intermediários. Fizemos assim com o rei, fizemos assim com o Papa centralizado, fizemos assim com os modelos todos que estavam intermediando, estamos agora fazendo com a TV Globo, com o caixa de banco, estamos fazendo com o frentista, estamos fazendo com tudo, porque estavam atrapalhando.
e criando um novo modelo de intermediação mais sofisticado, imitando as formigas. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte, né? Você está falando muito dessa atomização de um sistema de uma plataforma onde as pessoas atuam e de como as pessoas então passam a ter mais independência e se baseiam nas estrelinhas que são dadas para cada caminho que é possível seguir. Mas, e essa onda toda, né, que está tendo de privacidade, proteção de dados, capitalismo de vigilância, né? Ou seja, você ter alguns curadores de plataforma, entre aspas, que na realidade eles não estão funcionando como formiga rainha, mas eles estão, de certo modo, manipulando e influenciando o comportamento dessas formigas. Como é que você considera isso dentro dessa visão, do formigueiro democrático? Não tem uma simetria de poder aí? Tem, mas a gente tem que ver o filme e não a foto. Então, colocando da seguinte maneira, nós saímos da gestão, que é TV Globo e Netflix. Como é que eu caracterizo a gestão? A pergunta é a seguinte, tem alguém carimbando o banco de dados? É simples a pergunta. Carimbou o banco de dados? Tudo que entra aqui eu carimbo. Isso é gestão. A curadoria não tem carimbo. Você vê que no YouTube não tem carimbo, o motorista do Uber entra, o cara do Airbnb entra, não tem carimbo. O carimbo vai ser dado depois, a partir do desempenho da pessoa. Então, isso é curadoria. Temos a primeira etapa da curadoria, que é isso que você está falando, é a curadoria 1.0, que é a curadoria platafórmica, em que eu tenho, a partir daí, mais poder sobre o algoritmo. E a partir daí, sim, eu tenho feito, sim, nós estamos criticando, sim, estão entrando em crise, porque este modelo platafórmico, né, ele é um passo à frente da gestão, mas de alguma forma ainda tem uma certa filosofia de controle, de comando e controle, que é mais perto da gestão. Quando eu olho para o Bitcoin, eu já não vejo isso. Por que eu estou falando que a grande tendência é a descentralização? Porque foi assim no passado, esse é o padrão da espécie. A forma de lidar com a complexidade que funcionou no passado sempre foi aumentando a descentralização, empoderando as pessoas. Tem muita gente, é que nem no restaurante aquilo. É muita gente para comer em pouco tempo, meu filho, se serve. Faz do teu prato aí. É assim que resolve o problema de complexidade. No momento em que você tem plataformas que começam a querer controlar, direcionar, já está começando a aparecer a nova onda, que as pessoas, a nova onda é metaverso. Esquece isso. Não tem nada a ver. Né? Podemos falar disso. A nova onda é inteligência artificial. Tem também inteligência artificial, coisa importante, mas não é o epicentro da grande mudança. O epicentro da grande mudança é o aumento exponencial da descentralização. E aí, para onde nós vamos? Nós vamos blockchainizar do Uber, a blockchainização da Amazon, a blockchainização do Facebook. Nós vamos assistir às plataformas. Já tem muita gente trabalhando nessa direção. É a nova onda das startups, em que, como é que funcionaria a blockchainização do Uber? Eu não tenho plataforma central. Qual é a diferença? Eu tenho um ecossistema sem plataforma. Cada máquina, que nem o Bitcoin. Você tem os mineradores, as máquinas, que é o que você falou do Napster. Depois do Napster, o que veio? Veio o Pirate Bay. O cara dizia assim, eu quero prender o cara do Pirate Bay. Aí o cara, tá, onde ele está? Não existe um centro, não existe um lugar que você vai baixar, não existe um CNPJ, porque todas as músicas estavam compartilhadas por todas as pessoas que estavam dentro do ambiente. Não tinha como prender ninguém. Aí acabou, não teve chance de resolver a coisa. E aí você então disseminou. Então a gente caminha, na minha visão, né, no médio prazo, não no curto, mas no médio prazo, para a blockchainização desses ambientes. E é aí que você vai fazer a diferença. E aí que eu diria que a gente, digamos assim, estamos nos primeiros 5 minutos da revolução, se fosse um jogo de futebol. No momento que começar a blockchainizar tudo isso, aí nós começamos a jogar a sério. Aí nós estamos entrando realmente em algo completamente novo, né? Em que a gente vai
descentralizar radicalmente a sociedade. Isso Temos grandes problemas. É assustador, né? Porque isso revoluciona o conceito de empresa, de comando e controle. A gente até hoje é muito tayloriano, né? E o que você está falando é totalmente revolucionário. Isso é a mudança, porque ela tem que ser tão disruptiva como foi o aumento populacional. É isso que a gente tem que entender. Esse é o padrão novo. Isso foi uma melhoria que nós fizemos aqui no Brasil dos conceitos do Pierre Levy, que a gente percebeu o fator detonante, que é o aumento populacional. Então, tudo que a gente está fazendo é para criar. Tem o Ronaldo Mota, que foi o reitor da Estácio, eu acho que ele matou a pau quando ele disse o seguinte: ele fala da educação, mas eu generalizo para a civilização. O que ele diz? Qual é a grande demanda humana hoje? Resolver problemas de qualidade na grande quantidade e, na grande quantidade, aumentar a qualidade. Ou seja, eu tenho que resolver o problema de habitação, de educação, de meio ambiente, de saúde, de conflitos, direito, né, judicial. Eu tenho que resolver problemas em grande quantidade, mas de uma forma com qualidade. Eu não posso ficar com uma escola. Quando eu quero uma escola melhor, é cara. E quando eu faço uma escola popular, ela é ruim. Então eu tenho que fazer um equilíbrio. Então esse é o grande cenário para onde a gente vai caminhar. Essa é a grande revolução. Entendeu? E no momento que as pessoas sentirem que a vida dela está melhorando, meu irmão, que as pessoas falam que agora fizeram cartinha, mamãe, socorro, a inteligência artificial está roubando o meu salário. Esse tipo de coisa. Mamãe, socorro, a inteligência artificial desceu para o play. Galera, acreditem no ser humano, cara. Nós já inventamos a bomba atômica e não lançamos, tirando os dias da guerra, não lançamos a bomba atômica. Não teve guerra nuclear. Então a gente tem alguma coisa na espécie que se autopreserva. Por mais maluco que a gente seja, a gente consegue. Chegamos a 8 bilhões. Isso é bater palma para a gente. E as coisas que não funcionam, que tiver ruim, nego descarta. Sabe? Acreditem no ser humano. A gente está aqui há muito tempo, a gente não. Sabe? E eu acho que as pessoas não acreditam. Tem naquele filme Lutero, que eu passei muito em sala de aula, que marca muito ali a chegada da prensa. Tem uma cena maravilhosa, eu sugiro vocês verem no YouTube, Lutero dublado, ou se quiserem achar em outro lugar. O Lutero diz lá para o cara: meu irmão, eu quero traduzir a Bíblia e imprimir para todo mundo poder ler. O cara mete o dedo na cara dele e fala: cara, você está maluco? Se os padres não entendem a palavra de Deus, você quer que o cidadão comum entenda a palavra de Deus? Leia a Bíblia. Era o ChatGPT da época. Acaba com isso. Vamos fazer uma cartinha contra o ChatGPT. Que negócio é esse de traduzir Bíblia, cara? Tá entendendo? E foi traduzida, e se criaram as escolas do lado das igrejas, e foram feitas as revoluções da medicina, industriais, etc. Por quê? Porque se traduziu a Bíblia e todo mundo começou a ler e escrever. Então não fiquem com medo de nada, porque as tecnologias... Pega lá o Second Life, que é o metaverso 1.0. E o Second Life, todo mundo vai viver na internet. Cadê o Second Life? Verdade. É verdade. Não existe. Está lá o pessoal jogando. Tecnologia 3D existe? Existe. Mas Second Life existe? O óculos do Google. Todo mundo vai usar o óculos do Google. Cadê o óculos do Google? Não vingou. Então o que não é bom ninguém usa. Agora pergunta se alguém chegou na tua casa, bateu, olha, usa o celular, é um negócio bacana. O cara olhou para o celular e falou: meu irmão, tô dentro, isso resolve o meu problema, tô dentro, quero usar. E o ChatGPT é a mesma coisa. E se a inteligência artificial começar a vacilar, o nego vai dizer: meu irmão, eu não quero isso, não quero aquilo. Entendeu? Vamos perder o medo da autonomia do ser humano. Acreditem no ser humano. Tá entendendo? Toda vez que a gente tem uma revolução dessa, vem a galera pessimista, com medinho, sabe, que não quer perder o controle. Meu irmão, teu controle já era. Os intermediadores estão morrendo. Vou fazer o quê? Tá aí. O que você diria, qual seria a dica que você daria para os empresários, os executivos, né, que estão passando por esse dilema nas suas próprias empresas, né, que ainda não estão percebendo o nível de mudança que está acontecendo, né, com essa revolução digital que a gente está tendo, né? Você pode dar algumas dicas aí para a gente? A primeira dica, ela é meio espiritual.
saia desse corpo que não te pertence. Saia desse paradigma que foi criado na sua cabeça. Segundo Thomas Kuhn, citando o Max Planck, que foi o cara, inclusive, que descobriu Einstein e validou o Einstein, que estava lá largado no meio do mato, e o cara foi lá tirar o Einstein do mato, que é o Max Planck, ele diz, olha, uma geração inteira tem que morrer para um outro paradigma se consolidar. O que está acontecendo com os empresários? O cara vive na hipermicrohistória, está acostumado, tudo bem, né, a viver numa estabilidade que não era mudanças macro-civilizacionais, né, e ele está diante de uma revolução que ele nunca ouviu falar, que ele nunca estudou na universidade, que os pensadores da administração não falam nada, pior, que os americanos não estão entendendo. Você vai dizer o quê? Os americanos não estão entendendo? Não estão entendendo. Os americanos estão fazendo, mas não estão entendendo. São duas coisas muito diferentes. Foi por isso que eu fui lá no Canadá. Eu, vou falar na boa, eu desisti das organizações tradicionais. Fiz os meus 3 primeiros livros para as organizações tradicionais e vi que as organizações tradicionais não conseguem fazer a tal da transformação digital que você vai me perguntar, a transformação digital forte. O que eu sugiro no meu livro Administração 3.0? Meu irmão, você planta tomate e o que está dando dinheiro é kiwi. O que você vai fazer? Mantém a tua plantação de tomate até acabar, vai vendendo tomate e cria do lado de fora uma plantação de kiwi e sai vendendo kiwi. São 2 áreas separadas, é a bimodalidade administrativa, a bimodalidade filosófica em termos de administração, gestão e curadoria. Sérgio, vamos lá. Em 2015 eu dei uma palestra na Gartner para os pessoal de TI. A Época Negócio me entrevistou. Eu ganhei um prêmio da Época Negócio, 10 matérias que foram mais compartilhadas no ano na Época Negócio. A minha foi uma delas. O título, isso em 2015. 2015 talvez tenha sido 2017. Vamos acabar com os gerentes. Esse era o título. De 2017, ou seja, as pessoas tiveram contato com as minhas ideias. O cara vai dizer, eu não conheço o Nepô, porque o Nepô ninguém sabe quem ele é um cara que se esconde. Não, não me escondi, não. Fui para a Gartner, fiz palestra, fui para a Época Negócio e fui o mais compartilhado, um dos mais compartilhados do ano. Então, o que acontece? As pessoas estão querendo, eu brinco, hoje no meu artigo eu falei, né? Hoje inventaram o jogo de xadrez e todo mundo quer continuar jogando dama. Tá entendendo? E quando quer jogar xadrez, em vez de jogar xadrez sabendo que tem xeque-mate, vai jogando xadrez como se fosse dama. Comendo peça, aí quando vê, leva um xeque-mate. Entendeu? Mudou. É outro jogo agora. Não é mais dama, é xadrez. Quem introduziu o xadrez? Os canadenses. Eu estou trabalhando em cima disso. Então, hoje, o meu grande esforço, criei uma escola, né, que eu estou completando 5 anos, né, a gente está com 5 anos de escola. Os meus alunos são todos pessoas físicas. Eu posso falar de várias pessoas importantes dentro de organizações tradicionais, mas todos pagam por fora. Não é por dentro da empresa. Porque o cara sabe que se começar a mostrar o Nepô, ele vai ser obrigado a fazer na empresa dele. Tive um cliente forte que me falou para mim, Nepô, concordo com tudo que você está falando, mas minha empresa não vai fazer nada. Porque a gente não tem base, não tem paradigma, não tem cultura para fazer a mudança que você está sugerindo. Então, beleza, estamos aí. Então, hoje eu estou apostando muito na inovação pessoal, estou ajudando as pessoas a melhorarem, né, a conseguirem resolver seus problemas do ponto de vista pessoal, e já meio assim, em relação às empresas, rola muita palestra, eu tive até tenho feito palestra em empresa também, né? Mas é sempre assim, as pessoas ficam ressabiadas, né? Estão muito receosas. É compreensível, porque eu acho que além de faltar paradigma, também tem um problema de como é que eu faço essa mudança, né? É uma das coisas mais difíceis, né? De você fazer mudança desse tipo, né? De paradigma, mudança de cultura. É muito difícil. E não é uma mudança, e aí que eu digo, não é uma mudança, qual é o diagnóstico? Estamos vivendo hoje a maior revolução civilizacional da história do século. Nós estamos vivendo a passagem da oralidade escrita para o digital. Nós vivemos os primeiros milênios
Toda a organização da sociedade foi baseada na oralidade e na escrita. Nesse momento, continua na oralidade e escrita, a gente está trabalhando no digital, introduzindo linguagem dos rastros, inteligência artificial, curadoria, em 2 etapas e tal. Realmente, nós estamos no olho do furacão. Agora que eu digo para a galera, meu irmão, se você quer inovar, a primeira coisa que você tem que inovar é no seu diagnóstico. Bom, conversei aqui com o Carlos Nepomuceno, né, meu querido Nepô, e queria te agradecer muito aí essa aula, essa masterclass aí que você deu para a gente, né, de disrupção, de forma de pensar, né, do que está acontecendo com a gente. E espero que a gente possa continuar esse papo aí em outros vídeos também da nossa série, porque esse assunto é só o começo, esse primeiro aqui. Acho que tem muita coisa para a gente conversar. Um abraço aí para todo mundo que está assistindo a gente. Até a nossa próxima gravação.